O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Tudo começou como um drama familiar comum. Padrasto, adolescente difícil, pequenas tensões domésticas. Até que alguém resolveu transformar uma desconfiança em um experimento médico ilegal. Entre pílulas falsas, hospitais e divórcios, este relato prova que família complicada pode ser um eufemismo perigoso. Bora lá! Meu enteado trocou meu remédio por semanas porque achava que eu estava fingindo a minha doença. Quase faleci e fui parar no hospital. Quando processei ele, minha esposa se divorciou de mim. Tenho 33 anos, sou homem, e estou casado com minha esposa, Lauren, 37 anos, há cerca de 5 anos. Ela tem um filho de um relacionamento anterior, Dylan, hoje com 17 anos. Ele tinha 12 quando o conheci. Naquela época, era quieto, mas educado. Fiz o possível para criar vínculo com ele, levava jogos, ajudava em trabalhos da escola, coisas normais de padrasto. Nem sempre foi fácil, mas nunca forcei demais e sempre tentei dar espaço. Eu não queria substituir o pai dele. Só queria estar presente. Há cerca de 2 anos, fui diagnosticado com uma doença autoimune. Não é algo que dê para notar à primeira vista, mas afeta muito meus níveis de energia e o sistema imunológico. Sinto dores no corpo, fadiga, inflamação nas articulações, e se eu pular os remédios, posso ter crises que me derrubam por dias ou até semanas. Tomo vários medicamentos prescritos diariamente em esteroides, imunossupressores, analgésicos e vitaminas. Meu médico me alertou para não perder nem algumas doses, ou eu poderia ter problemas sérios. No começo, Lauren foi extremamente solidária. Ajudava em casa, ia às consultas comigo e me ajudava a controlar os remédios. Já Dylan, notei uma mudança. Ele começou a fazer comentários em voz baixa quando achava que eu não estava ouvindo, dizendo que eu era preguiçoso ou que estava fingindo para evitar tarefas. Ignorei no início, porque ele era adolescente e talvez não entendesse completamente. Com o tempo, a atitude piorou. Ele revirava os olhos sempre que Lauren lembrava que eu não podia ajudar a levantar coisas pesadas, e, uma vez, quando eu estava no sofá depois de uma noite difícil, peguei ele me imitando pelas costas, arrastando os pés e segurando as costas como um desenho animado. Doeu, mas deixei passar. Avançando para cerca de 4 meses atrás, tive uma crise muito forte. Meu corpo parecia estar em chamas. Eu não conseguia comer sem passar mal e dormia quase 14 horas por dia. Contei ao meu médico, e ele disse que os sintomas pareciam de alguém que estava perdendo doses ou reagindo mal a algo. Jurei que estava tomando tudo corretamente. A própria Lauren me ajudava a organizar a caixa de comprimidos todo domingo à noite. Não fazia sentido. Mesmo assim, as coisas só pioraram. Perdi peso rapidamente, comecei a sentir tonturas, minha pele ficou mais pálida e minhas mãos começaram a tremer. Uma noite, tive uma pequena convulsão na cama. Lauren entrou em pânico e me levou correndo ao pronto-socorro. Eles fizeram vários exames, me mantiveram em observação e, depois de alguns dias, disseram que os níveis dos meus medicamentos estavam praticamente zerados. Como se eu não tivesse tomado nada por semanas. Isso não fazia sentido. Eu sabia que tomava tudo diariamente. Lauren também ficou confusa e chorou, dizendo que não entendia como aquilo podia ter acontecido. Os médicos cogitaram que eu pudesse ter esquecido ou desenvolvido algum problema digestivo que impedisse a absorção, mas nada disso apareceu nos exames. Ajustaram minha medicação, me monitoraram por um tempo e, por fim, me liberaram com instruções rígidas. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas eu não conseguia parar de pensar em como os remédios sumiram do meu organismo, mas ainda estavam na caixa. Passei a observar meus frascos com mais atenção. Lauren e eu concordamos em guardá-los em um armário trancado e não deixar mais ninguém tocar. Mesmo assim, algo não saía da minha cabeça. Uma noite, fingi estar dormindo no sofá e esperei até cerca de 2 da manhã. Vi Dylan entrar sorrateiramente na cozinha. Ele pegou as chaves da gaveta onde Lauren as guardava, abriu o armário e mexeu nos meus frascos. Não me movi nem disse nada. Esperei ele voltar para o quarto e então fui verificar. Os comprimidos não pareciam certos. Alguns tinham marcações diferentes. Outros estavam partidos ao meio. Tirei fotos de cada frasco em silêncio e anotei os números. No dia seguinte, levei tudo à farmácia onde costumo retirar minhas receitas e pedi que verificassem se algo estava errado. O farmacêutico confirmou que a maioria não correspondia ao que dizia no rótulo. Alguns eram suplementos vendidos sem receita. Outros eram pílulas de açúcar aleatórias. Nenhum era o que eu deveria estar tomando. Foi aí que a ficha caiu. Dylan vinha substituindo meus remédios por falsos. Comecei a tremer, não pela doença dessa vez, mas por puro choque e raiva. Fui direto para casa e contei tudo a Lauren.
Ela ficou horrorizada e, no início, não quis acreditar. Ela confrontou Dylan, e ele nem tentou negar. Disse que queria ver se eu estava realmente doente e achava que eu fingia para chamar atenção ou fugir de responsabilidades. Contou que começou a fazer isso depois de ler coisas online sobre pessoas que fingem doenças crônicas e ficou obcecado com a ideia de que eu estava mentindo para ela. Ele comprou pílulas falsas pela internet e foi trocando aos poucos, ao longo de semanas. Queria ver se eu perceberia e, quando comecei a piorar, disse que aquilo não provava nada e que eu estava fingindo sintomas por efeitos colaterais só para manter a farsa. Fiquei sem palavras. Quase morri por causa disso. Minha doença estava em crise, e durante todo esse tempo esse garoto ficou na mesma casa me vendo sofrer só para provar uma teoria conspiratória da cabeça dele. Lauren desabou em lágrimas, pedindo desculpas sem parar. Eu nem sabia como reagir. Não conseguia gritar nem berrar. Estava tão exausto emocional e fisicamente que apenas fiquei sentado enquanto eles discutiam no outro cômodo. Liguei para meu médico e contei o que descobri. Ele disse que eu precisava registrar um boletim de ocorrência, não só por razões legais, mas porque era uma questão séria de segurança. Mexer na medicação de alguém é crime. Liguei para o número não emergencial e expliquei tudo. Os policiais foram até lá naquela noite e colheram depoimentos. Entreguei os frascos e as fotos. Dylan admitiu novamente o que fez e até contou como encomendou as pílulas falsas online. Ele não parecia arrependido, apenas irritado por ter sido pego. Os dias seguintes foram um borrão. Lauren mal falava. Dylan foi ficar com o pai. Eu ia e voltava de consultas médicas tentando normalizar meus níveis. Meu sistema imunológico estava destruído. Peguei um resfriado simples que virou pneumonia. Não conseguia trabalhar. Não conseguia dirigir. Passei a maior parte do tempo na cama, só tentando conseguir manter líquidos no corpo. Lauren começou a fazer terapia depois disso. Sentia-se culpada e envergonhada. Eu não a culpava, mas também não conseguia olhá-la da mesma forma. Ela não percebeu os sinais. Defendeu o filho quando eu disse que algo parecia errado. Deixou ele chegar perto dos meus remédios mesmo quando eu disse que queria tudo mais bem trancado. Ainda não decidi o que vou fazer em relação ao casamento. Minha saúde vem em primeiro lugar. E, agora, estou apenas tentando sobreviver um dia de cada vez. Dylan está enfrentando consequências, mas ele é menor de idade, então é complicado. Disseram-me que talvez nem chegue a ir a julgamento, dependendo de como o promotor enxergar o caso. Mas isso não é o que me tira o sono. O que me tira o sono é saber que eu poderia ter morrido na minha própria casa. Devagar e dolorosamente, enquanto a pessoa responsável observava e esperava só para ver se eu estava dizendo a verdade. E ele teria se safado se eu não o tivesse pego em flagrante. Eu já estava tomando meus remédios de verdade de novo, então os sintomas começaram a melhorar, mas eu ainda estava longe de voltar ao estado em que estava antes de Dylan mexer neles. Meu médico disse que poderia levar meses até meu corpo se estabilizar novamente. Isso significava não trabalhar, quase nenhuma energia e muitas consultas médicas. Eu estava exausto o tempo todo, mas, nessa exaustão, ficava pensando em Dylan, não só no que ele fez, mas na naturalidade com que falou sobre isso. Como se fosse uma piada. Como se ele não tivesse quase me matado. Comecei a pensar em quantas pessoas se safam de coisas assim. Adolescentes fazendo coisas cruéis e distorcidas e depois dando de ombros com um pedido de desculpa meia boca. Então todo mundo ao redor começa a arrumar desculpas. Ele é jovem, não entendeu, só foi idiota. E, de alguma forma, quem se machucou é quem deveria perdoar e seguir em frente. Eu não estava disposto a aceitar isso. No começo, eu não queria vingança. Só queria melhorar. Mas, quando consegui respirar um pouco, tudo o que eu conseguia pensar era em quão perto cheguei de morrer por causa dele no quanto ele parecia não se importar. Então, sim, algo dentro de mim quebrou. Decidi que, se ninguém mais fosse responsabilizá-lo de forma adequada, eu faria isso. Começou com algo pequeno. Dylan ainda tinha acesso aos serviços de streaming da família, ao drive em nuvem compartilhado e a outras coisas que Lauren tinha configurado anos atrás. Em silêncio, troquei todas as senhas e revoguei o acesso dele. Mesquinho? Talvez. Mas foi satisfatório. Então me lembrei de que ele tinha um laptop que Lauren e eu havíamos comprado juntos quando ele entrou no ensino médio. Tecnicamente, ele foi comprado usando o meu cartão de crédito. Ela havia prometido pagar metade depois, mas nunca pagou. Então liguei para o fabricante, forneci o número de série que constava no recibo por e-mail e denunciei como roubado. Eles bloquearam o dispositivo remotamente. Aquilo virou basicamente um peso de papel. Ainda assim, não foi o suficiente. Dylan quis agir como adulto e brincar desses jogos. Então decidi tratá-lo como tal. Eu tinha todas as provas da adulteração dos remédios, registros oficiais. A farmácia me forneceu uma carta confirmando que os medicamentos eram falsos.
Falei com um advogado. Ele me disse que, se eu realmente quisesse, poderia processar o pai do Dylan. Como Dylan era menor de idade e estava sob os cuidados dele quando tudo foi descoberto, não hesitei. Entrei com a ação civil. Não por um valor absurdo, mas o suficiente para causar impacto. Contas médicas, salários perdidos, danos emocionais, tudo isso. Lauren surtou quando descobriu. Disse que isso destruiria o futuro do Dylan. Eu respondi que ele já tinha tentado destruir o meu. Ela disse que eu deveria ter falado com ela antes. Eu disse que já não devia mais isso a ela. Essa briga não terminou bem. Depois disso, ela passou a dormir no quarto de hóspedes. Então fiz algo que ela chamou de imperdoável. Dylan já tinha se inscrito em algumas faculdades. Uma delas tinha um código de honra muito rígido, especialmente em relação a comportamentos que demonstrassem falta de ética ou responsabilidade. Por intuição, liguei anonimamente para o setor de admissões e perguntei se algo como adulterar medicamentos seria considerado uma violação caso tivesse acontecido antes da matrícula. Disseram que sim, especialmente se tivesse causado danos médicos. Disseram também que os candidatos eram obrigados a informar qualquer ação judicial pendente contra eles. Então enviei à instituição uma cópia do boletim de ocorrência e da documentação da ação civil. Não assinei meu nome. Usei um e-mail anônimo. Não sei se rastrearam até mim. Mas, algumas semanas depois, a oferta de admissão do Dylan foi cancelada. Ele também não foi aceito em nenhuma das faculdades de reserva. Teria que se candidatar novamente no ano seguinte, mesmo assim, o histórico poderia acompanhá-lo. Lauren descobriu. Gritou comigo, disse que eu tinha arruinado a vida dele por causa de um erro. Eu a lembrei, mais uma vez, de que quase morri. Ela disse que ele era só uma criança. Eu respondi que crianças não compram pílulas falsas pela internet e as trocam por medicamentos reais durante semanas, a menos que haja algo muito errado com elas. Depois disso, mal conversamos. Então veio a parte em que acho que talvez eu tenha ido longe demais. Os pais da Lauren estavam comemorando 40 anos de casamento. Um grande evento. Todo mundo estava viajando, em família, amigos, antigos vizinhos. Dylan também iria. Lauren me implorou para ser civilizado. Concordei. Não queria estragar a noite dos pais dela. Mas eu tinha mais uma coisa planejada para o jantar. O pai da Lauren fez um discurso longo sobre família e sobre como era importante apoiar uns aos outros. Não sei o que me deu, mas me levantei e disse que tinha algo a acrescentar. O ambiente ficou em silêncio. Calmamente, contei a todos que eu tinha estado no hospital recentemente porque alguém da família havia mexido na minha medicação vital. Não citei nomes. Apenas disse que aconteceu, que foi intencional e que medidas legais estavam sendo tomadas. Dava para ouvir um alfinete cair. Algumas pessoas pareceram confusas. Outras, horrorizadas. Dylan ficou vermelho e saiu da sala. Lauren foi atrás dele furiosa. A família dela me encarava como se eu tivesse acabado de atirar em alguém. Lauren não voltou para casa naquela noite. Ela ficou na casa dos pais com Dylan. Depois disso, as coisas entre nós realmente começaram a desmoronar. Ela disse que eu fui cruel. Eu disse que fui honesto. Ela disse que eu envergonhei a família. Eu respondi que talvez a família devesse ter se envergonhado mais do que Dylan fez. Já não dormíamos no mesmo quarto. Mal conversávamos. O terapeuta que vimos por uma única sessão disse que precisávamos decidir se isso era algo que algum de nós conseguiria superar. Eu sabia que não conseguiria, mas ainda não tinha terminado. Dylan tinha um pequeno canal onde postava vídeos aleatórios, em besteiras, pegadinhas, vlogs. Havia um em que ele zombava de pessoas que fingem doenças para chamar atenção. Não era diretamente sobre mim, mas estava claro quem ele estava ridicularizando. Ele até tinha feito um TikTok usando um áudio sobre pessoas mentindo por simpatia, com clipes de alguém tossindo falsamente ao fundo. Ele apagou esses vídeos depois da minha ida ao hospital, mas eu tinha gravações de tela. Enviei tudo ao advogado. Acrescentamos isso ao processo civil para demonstrar intenção e estado de espírito. Também postei um deles anonimamente em um subreddit sobre abuso médico e perguntei se aquilo poderia ser considerado assédio. A publicação viralizou. Muita gente compartilhou. Alguns encontraram outros vídeos dele. Outros começaram a mandar mensagens para ele. A conta dele foi denunciada e derrubada. Eu nunca disse quem ele era nem divulguei o nome completo, mas as pessoas descobriram. Um antigo colega de escola comentou que ele sempre foi um valentão. A situação saiu do controle. Lauren ficou furiosa. Disse que eu tinha aberto a porta para o linchamento público. Eu disse que não mandei ninguém atacá-lo. Apenas publiquei um vídeo que ele havia tornado público e fiz uma pergunta. Ela disse que eu cruzei um limite. Eu respondi que talvez ele devesse ter pensado em limites antes de trocar meus remédios por falsos.
E agora estamos aqui. O processo ainda está em andamento. Dylan não voltou mais para casa. Lauren passa a maior parte das noites na casa dos pais. Diz que precisa de espaço. Eu não a culpo. Também não pedi que voltasse. Acho que uma parte dela sabe que não podemos voltar a ser como antes. Não depois disso. Não me orgulho de tudo que fiz. Sei que algumas coisas foram mesquinhas. Outras foram emocionais. Mas quando alguém tenta destruir a sua vida e age como se não fosse nada, isso faz algo com você. Muda a forma como você vê as pessoas, a justiça e a si mesmo. Eu costumava achar que era uma pessoa calma, que perdoava facilmente, mas agora estou apenas cansado e sozinho, e talvez um pouco frio. Não sei se o que fiz foi justo, mas sei que, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti que tinha algum controle de novo. Lauren diz que eu fui longe demais, mas ainda acordo no meio da noite tremendo, pensando se mais uma semana sem os remédios de verdade teria me matado. Estou errado por ter feito isso com meu enteado? A atualização 1 aconteceu na semana passada. Lauren finalmente entrou com um pedido de divórcio. Não fiquei surpreso. Acho que só estava esperando que se tornasse oficial. O silêncio entre nós tinha se transformado em algo frio e pesado. Já não éramos parceiros. Éramos apenas duas pessoas dividindo uma casa cheia de tensão e culpa silenciosa. Ela enviou os papéis pelo advogado. Recebi pelo correio enquanto almoçava. Li cada linha devagar. Não houve surpresas. Apenas o de sempre, diferenças irreconciliáveis. Um longo parágrafo sobre os bens da casa. Algumas notas sobre o desejo dela de dividir tudo de forma justa. Ela não mencionou Dylan diretamente, mas eu conseguia senti-lo em cada frase, como uma sombra que ela não queria nomear. Não brigamos quando contei que havia recebido os papéis. Ela parecia cansada. Não com raiva, nem emotiva. Apenas exausta, como se estivesse prendendo a respiração há meses e finalmente tivesse soltado. Não pedi que ela reconsiderasse. Acho que ambos sabíamos que não havia mais nada a salvar. Ela começou a arrumar suas coisas aos poucos, um pouco a cada dia. Eu não a impedi. Não perguntei para onde ela iria. Acho que voltou a morar com os pais, talvez temporariamente. Ela não levou muita coisa. Apenas roupas. Alguns objetos pessoais. Algumas fotos. Ela deixou a aliança de casamento sobre o balcão da cozinha. Eu não toquei nela. Ainda está lá. Fiquei pensando em como chegamos a esse ponto, em quão rápido tudo desmoronou depois do hospital. Em um dia estávamos planejando nosso futuro. No seguinte, vivíamos em cantos opostos da mesma casa, mal fazendo contato visual. Achei que éramos mais fortes do que isso, mas talvez nunca tenhamos sido. Talvez a verdade apenas tenha arrancado o véu do que ambos fingíamos. A pior parte nem foi o divórcio. Foi o jeito como ela olhava para mim. Como se eu tivesse me tornado o vilão da história dela. Como se tudo o que fiz para me proteger fosse, de alguma forma, pior do que o que Dylan fez comigo. Ela disse uma vez que eu tinha arruinado a vida do Dylan. Eu quis gritar que ele quase arruinou a minha. Mas não gritei. Fiquei em silêncio. Deixei que ela acreditasse no que precisava acreditar. Alguns familiares dela me bloquearam nas redes sociais. Outros me mandaram mensagens agressivas. Um primo dela chegou a me chamar de homem amargo e sem coração. Não respondi a nenhum deles. Qual seria o sentido? Eles já tinham escolhido o lado deles. Eles viam um garoto que cometeu um erro. Eu vi o garoto que quase me matou e não se importou. Ainda tenho pesadelos às vezes sobre acordar no hospital, sobre a sensação do meu corpo falhando lentamente, dia após dia. Eu acordo suando, com o coração disparado. Fico encarando o teto e me perguntando se tudo isso valeu a pena. O processo, os vídeos, a exposição pública, a festa de família constrangedora. Tudo isso. Eu penso na vida que eu tinha antes. Antes de eu saber do que Dylan era capaz, antes de Lauren começar a me olhar como se eu fosse o problema. Eu sinto falta da versão dela que me amava sem hesitação, a que costumava me trazer chá quando meus sintomas pioravam. A que dizia que eu era o homem mais forte que ela conhecia. Eu não acho que essa versão dela exista mais. Às vezes eu me pergunto se fui longe demais. Talvez eu devesse ter lidado com isso de outro jeito. Talvez eu devesse ter deixado a lei resolver tudo em silêncio e ficado fora disso. Mas então eu me lembro da dor, da fraqueza, do medo, de como minhas mãos tremiam toda vez que eu tentava me levantar. Eu lembro da expressão no rosto do médico quando ele entendeu o que tinha acontecido. E lembro de Dylan rindo. Ele revirou os olhos quando eu o confrontei. Como assim? Ele chamou aquilo de um teste. Foi ali que eu parei de duvidar de mim mesmo. A casa parece diferente agora.
vazia, mesmo com todos os móveis ainda aqui. O perfume dela sumiu do banheiro. Os sapatos dela não estão mais perto da porta. A geladeira não tem mais o leite de amêndoas dela nem os potinhos de sobras com etiquetas. Sou só eu agora. Eu sou o silêncio. Não contei para muita gente sobre o divórcio. Para alguns amigos próximos? Não. Um deles disse que estava orgulhoso de mim por ter me defendido. Outro disse que talvez eu devesse ter tentado terapia com Lauren antes de chegar a esse ponto. Todo mundo tem opinião. Nenhuma ajuda de verdade. O advogado diz que o processo deve ser simples. Sem filhos, sem imóvel. Nada complicado. Só papéis, assinaturas e espera. Mesmo assim, dói, mesmo quando é limpo. Divórcio ainda parece uma morte lenta. Às vezes me pego pensando no que Dylan está fazendo agora, se ele se arrepende de alguma coisa, se ele ao menos entende o quão perto chegou de destruir 2 vidas. Eu duvido. Acho que ele ainda está se dizendo que não foi nada demais e que eu é que arruinei tudo. Lauren provavelmente pensa o mesmo. Eu não sei o que vem depois. Nem pensei tão longe. Por enquanto, eu só vou às consultas. Tomo meus remédios de verdade. Tento ficar mais forte. Tento lembrar quem eu era antes de tudo isso. Antes das mentiras, antes da guerra silenciosa dentro da minha própria casa. Eu perdi meu casamento. Perdi meu enteado. Perdi pessoas que um dia chamei de família. Tudo o que me sobrou foi a verdade. E eu ainda não sei se isso foi suficiente. A atualização 2. Faz cerca de 3 meses desde que o divórcio foi finalizado. Eu estava me acostumando a ficar sozinho. A casa estava mais silenciosa, mas eu tinha começado a apreciar esse silêncio. Sem drama, sem tensão. Só eu, meu trabalho e minha recuperação lenta. Uma noite, recebi uma mensagem no Facebook. Era do Dylan. A foto de perfil dele estava diferente. Ele parecia mais velho, talvez mais sério. Fiquei olhando a mensagem por um tempo. Minha mão começou a tremer um pouco. Não por medo, mas por algo mais próximo de confusão. Eu não esperava ouvir dele nunca mais. Ele disse que sentia muito e que vinha pensando muito no que aconteceu. Disse que, naquela época, não entendia a gravidade de tudo. Falou sobre terapia e como isso o ajudou a perceber o quanto ele tinha sido cruel. Ele mencionou culpa. Muita culpa. Disse que sabia que passou dos limites e que quase me matou. Essa parte me pegou de surpresa. Ouvir ele admitir desse jeito fez alguma coisa mudar dentro de mim. Eu não sabia se sentia alívio ou ainda mais raiva. Ele também disse que sentia falta de como as coisas eram antes, e que eu tinha sido a única figura paterna de verdade que ele já teve. Disse que nunca quis me perder nem perder a mãe, e que tudo desmoronou porque ninguém realmente se entendeu. Ele não me pediu para perdoá-lo de imediato, mas perguntou se poderíamos conversar algum dia, pessoalmente, só para limpar o ar. Eu não respondi. Fechei o aplicativo e fiquei ali sentado por muito tempo. Minha cabeça ficava pulando de um assunto para outro. Eu lembrava da cama de hospital, da dor, da confusão, do jeito como ele agiu, como se eu fosse louco, do jeito como Lauren o defendeu, do divórcio, do silêncio, dos advogados. Aí eu pensava em como ele ainda era jovem. 17. Só um garoto quando fez aquilo. Um garoto perigoso? Sim. Mas ainda um garoto. No dia seguinte, ele me mandou outra mensagem, dessa vez mais longa. Falou da terapeuta dele. Disse que ela o incentivou a escrever cartas. Ele tinha escrito uma para mim, mas não sabia se eu iria querer. Também disse que não me culpava pelo que aconteceu, mas culpava Lauren por não ter consertado as coisas. Disse que ela escolheu lados e que nunca foi honesta com ele sobre o quão grave tudo estava, até ser tarde demais. Disse que ela também nunca assumiu responsabilidade. Essa parte me surpreendeu. Eu nunca imaginei Dylan virando contra Lauren. Ela foi a maior defensora dele. Eu não sabia se ele estava tentando me manipular de novo ou se, de fato, agora enxergava a bagunça com clareza. Talvez as duas coisas. Mesmo assim, eu não respondi. Eu queria. Parte de mim queria perguntar certas coisas. Centenas de coisas talvez. Tipo, por que ele fez aquilo? O que ele estava pensando? Se em algum momento ele achou que eu fosse morrer. Se ele realmente entendia o estrago que causou. Mas eu também não queria abrir essa porta de novo. Eu tinha acabado de começar a me curar. Eu não queria voltar a viver ansioso todos os dias. Na semana seguinte, ele mandou mais 2 mensagens. Uma era só para saber como eu estava. A outra dizia que ele não iria me incomodar mais se eu não respondesse. Disse que queria ser melhor. Que estava tentando crescer.
Que tinha sido aceito em um colégio comunitário local e queria estudar psicologia. Disse que queria ajudar outras pessoas que erraram como ele errou. Eu li essa mensagem 3 vezes. Depois apaguei a conversa. Não porque eu não me importasse, mas porque eu não sabia o que sentir. Eu não contei para ninguém sobre as mensagens. Nem amigos, nem meu advogado, ninguém. Parecia pessoal demais. Complicado demais. Eu ficava pensando no que aconteceria se eu respondesse. Se eu aceitasse encontrá-lo. Seria encerramento ou caos? Ele pediria desculpas de verdade ou só tentaria explicar tudo e minimizar? E se ele ainda fosse perigoso? Mas eu também ficava pensando em como ele parecia jovem naquela foto de perfil, em como as palavras dele soavam quebradas, na ideia de que talvez as pessoas possam mudar. Eu costumava acreditar nisso. Eu não sei se ainda acredito. Às vezes eu abro as mensagens apagadas só para ler de novo. O Facebook mantém no arquivo. Eu sei que não deveria. Mas é como uma casquinha que eu não consigo parar de cutucar. Tem algo inacabado ali. Uma ferida que não fechou direito. Eu ainda não respondi. Não sei se algum dia vou responder. Eu penso nisso mais do que gostaria de admitir. E me pergunto o que isso diz sobre mim. A atualização 3. Eu finalmente cedi a essa porcaria toda. Falei com uma amiga, e ela achou que eu deveria ouvir o Dylan pelo menos uma vez. Encontrei Dylan em um café pequeno perto do parque. Foi estranho vê-lo pessoalmente de novo depois de tudo. Ele parecia mais velho, mais sério e nervoso. Eu fiquei na defensiva o tempo todo. Meu coração estava disparado, mas eu me mantive calmo. Ele começou a falar na hora. Pediu desculpas não só pelo que fez, mas por quanto tempo levou para entender de verdade. Ele não inventou desculpas. Disse que pensava no que aconteceu todos os dias. Disse que tinha escrito uma carta meses antes, mas não teve coragem de enviar. Ele mencionou que Lauren cortou contato com ele depois do nosso divórcio. Faz meses desde a última vez que eles se falaram. Então ele me entregou uma carta. Estava dobrada e um pouco amassada. Eu ainda não li. Eu ouvi tudo o que ele disse. Dava para perceber que ele estava tentando ser genuíno. Eu queria acreditar nele, e talvez uma pequena parte de mim acreditasse. Mas eu também me senti cansado. Como se o meu corpo lembrasse de cada momento de dor e medo que ele me causou. Quando ele terminou, eu disse que não estava pronto para perdoá-lo. Eu não gritei. Não discuti. Eu só disse a verdade. Ele fez uma expressão como se já esperasse isso. Talvez ele até precisasse ouvir. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Depois nos levantamos, assentimos com a cabeça e fomos embora em direções diferentes. Eu não sei se algum dia vou procurá-lo de novo. Talvez um dia eu leia a carta. Eu não sei ao certo. Encerramento nem sempre significa um final feliz. Às vezes é só saber que você disse o que precisava ser dito. Às vezes é escolher paz, mesmo que o passado ainda doa. Acho que eu estou bem com isso. Comentários sobre o relato. A atitude do Op é totalmente compreensível. Ele reagiu a um trauma real, a uma tentativa concreta de destruição da sua vida, e isso o empurrou para decisões bastante calculadas e duras, mas acertadas. Não foi vingança vazia, mas sim uma tentativa desesperada de retomar controle depois de ter sido enganado, desacreditado e quase morto dentro da própria casa. É evidente como tudo isso o afetou. A raiva misturada com culpa, a necessidade de justiça colidindo com o luto pelo casamento perdido, a exaustão emocional misturada com a necessidade de autoproteção. E é absolutamente normal precisar de tempo para entender como se sente. Então o Op não é um herói frio, nem um vilão vingativo. Ele é apenas uma pessoa normal que viveu uma situação desagradável e agora deve decidir por si mesmo como ele se sente, sem se importar com a opinião dos outros. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.